Olá, meus caros. Abraço forte aí em todo mundo. Espero que esteja tudo bem, que você tenha feito um simulado tranquilo no último sábado. Vamos lá então? Olha aí para a imagem que aparece. Mais um DNA. Opa, o que será que é dessa vez? Será que é gene, cromossomo, genes alelos, cromátides? Bom, um pouco de cada uma dessas coisas, né? Chegamos no caderno 2, ok? Vamos lá começar a introdução à genética. Você que já foi buscar o seu caderno, né, a sua apostila, chega lá na página 5. Caso você ainda não tenha ido, você pode ir aí ao longo da semana, né? Provavelmente acho que a partir da terça-feira, tudo normalizado com relação às apostilas. Perfeito? Vocês vão receber aí as informações relativas a isso. Bora lá então. Vai acompanhando no caderno, não tem problema nenhum, ou melhor ainda, pega esse PDF bonito que eu coloquei aí para você e pode fazer nas suas anotações sobre ele. Perfeito? Começamos assim, ó, uma revisão. Perfeito? Revisão de coisas que tem aí já no seu caderno, né, e que de repente você até já vai saber de bate-pronto. Confira essa imagem que tem aí. Vamos analisar. Lá, Titi, tem lá uma célula, né? Tem o núcleo, citoplasma. Eu tô vendo que lá no núcleo, ó, tem material genético. E isso, olha só, tem cromossomos. E como que esses cromossomos estão? Tem uma molécula só ou tem duas unidas pela região do centrômero? Ué, só olhar aqui, ó. Olha um centrômero, duas moléculas unidas. Temos aqui um único cromossomo duplicado. Perfeito? Então, olha lá, vários cromossomos duplicados. Você vai até pensar, poxa, essa é uma foto de uma célula, né? É uma representação de um processo de divisão. Poderia até ser, ó, que bacana, é isso mesmo. Mas vamos analisar o seguinte, ó. Esse cromossomo duplicado aqui, ele é DNA, né? Ele é feito de ácido nucleico, de DNA. Mas vamos analisar com atenção, ó. Se a gente começar a aproximar a visão, você vai perceber ó, que a gente encontra os tais dos nucleossomos. Lembra um momento, eu não me recordo exatamente qual foi, não falou assim, ó, vamos parar aqui a apostila 1 e vamos conferir ácido nucleico lá do primeiro colegial? Eu acho que se você voltar aí, você vai ver. O tal do nucleossomo, né, é aquela estruturazinha, é aquela regiãozinha onde o DNA está envolto em proteínas chamadas histonas. Isso é típico do material genético de eucariontes, né? Procariontes, bactérias, cianobactéria, arqueobactéria, aquela turma lá, elas não apresentam o DNA com histonas, ok? O DNA deles estão associados a outras proteínas, mas não a histonas. Histonas é exclusiva de eucariontes, perfeito? Tá. Então, se aproximou mais, vimos as histonas até que a gente chega onde? Na dupla hélice, né? Na fita dupla, onde tem lá o pareamento, né? A pareia com T, C pareia com G, duas ligações de hidrogênio entre adenina e timina, três ligações de hidrogênio entre citosina e guanina. Você até fez frases disso lá no passado, né? Água tônica, cerveja, guaraná, água tônica com gás, água tônica sem gás e a gloriosa, né? A calcinha grande acaba com tesão. Pois bem, você estudou isso legal lá atrás e nós fizemos essa revisão juntinhos lá na sala para definir alguns termos que a gente vai utilizar aqui na genética. Então, ó, eu peço que você puxe aí na memória o que era um cromossomo mesmo. Você vai falar, esse eu já sabia, né? Cromossomo nada mais é do que uma molécula de DNA condensada. Agora, quando que ela fica condensada? É somente durante a fase de divisão celular. Para ser mais específico, cromossomo é um estado metafásico, ok? Cromossomo é lá na metáfase quando o DNA está no seu máximo grau de condensação. Poxa, e fora? E durante a intérfase? Durante a intérfase o DNA fica descondensado e a gente chama ele de cromonema, ok? Já sabia disso. Pois bem, o que são cromossomos homólogos mesmo? Bom, cromossomos homólogos são aqueles que vão ter o mesmo tamanho, os mesmos genes, a mesma sequência de genes e a mesma posição aqui, ó, do centrômero. Perfeito? Lembra que nós, como organismos diploides, nós temos pares de cromossomos homólogos. Vamos lá, desde o par 1
até o par 23. Lembrando que um desses cromossomos, vamos imaginar o par 1, um deles foi doado pela mãe, o outro foi doado pelo pai, desde o par 1 até o 23º, ok? Cromossomos homólogos são idênticos, Titi? Não, eles são homólogos, né? Mas como que vai ter os mesmos genes? Bom, lembra que os genes podem ter versões diferentes, né? Lembra que a gente chamava um de azão, o outro de azinho? Eles definem uma mesma característica, só que eles podem ter ligeiras diferenças, né? Lembra lá um gene que determina a altura de uma plantinha, por exemplo. De repente, o gene azão mandava ela ser alta, o gene azinho mandava ela ser baixa, ok? Genes que definem uma mesma característica, só que de maneiras diferentes. É o tais lá dos alelos. Pois bem, mas antes disso, bom, o que é um gene, então? Né? É aquele pedacinho de DNA, olha o desenho bonito que tem lá no seu caderno. O gene é um segmento da molécula de DNA que pode transcrever um RNA. Lembrando que esse RNA, ele pode ou não virar uma proteína, isso é, ele pode ou não ser traduzido. Lembra que tem RNAs que atuam como RNAs mesmos, né? Como você tem aí o RNA transportador, que você já estudou ano passado, o RNA ribossômico, que forma os ribossomos, temos as ribozimas, que são RNAs, que atuam com função enzimática, ok? Perfeito. E os genes alelos? Bom, os alelos são aqueles genezinhos que a gente marca ao longo da molécula de DNA, né, ocupando a mesma posição, o mesmo locus gênicos lá em cromossomos homólogos. Então você tem o cromossomo homólogo que veio da sua mãe e o que veio do seu pai. Uma mesma altura ali, tanto de um como do outro, a gente tem os genes alelos, aqueles que vão definir, vão trabalhar na definição de uma mesma característica, mas não exatamente de uma mesma maneira, ok? Lembra do alto e do baixo. Pois bem, review aí do que tem já no seu caderno. Pois bem, vamos pegar isso e vamos começar a misturar com a genética do caderno 2. Primeiros conceitos aí, o tal do genótipo e o do fenótipo. Analise. Tipo de genes. Esse termo ele vai se referir ao conjunto de alelos que um organismo recebeu do seu pai e da sua mãe. Okay? É um conjunto de genes que ele herdou dos seus genitores. Okay? O termo genótipo ele pode se referir tanto a um par de alelos específicos ou então a todo o conjunto de alelos de um ser. Ok? Pode se encontrar, às vezes você vai achar aí nos exercícios, essa palavra aqui, ó, constituição genética. Quando você lê constituição genética, o autor está se direcionando a todos os alelos que tem lá no material genético. Agora, chama a sua atenção. Isso não é sinônimo de genoma, ok? A palavra genoma, ela designa tudo que tem lá no núcleo, seja a parte do DNA que corresponde ao gene ou aquelas porções do cromossomo que não são genes. Genoma é tudo, ok? Quando a gente fala de genótipo, não, a gente está falando de alelos de genes específicos ou do conjunto deles. Maravilha? Como a gente escreve? Né? Vamos falar sobre o genótipo de um determinado organismo. A gente tradicionalmente usa aqui letrinhas, ok? Você já tem bem anotado isso aí, o tal do azão, o azão, azinho e azinho. Por que duas? Porque a maior parte dos organismos que a gente estuda é diploide, né? É um alelo que veio da mãe e um que veio do pai, né? Eles podem ser iguais, né? E os tais os dominantes, que a gente vai ver logo mais aí, com o caminhar da genética, o que são dominantes, né? Podem ser recessivos ou podem ser cada um de uma maneira, né? Então, gene alelo, observa que eles podem ser iguais, né? Ou podem ser diferentes. Perfeito? Genótipo, né? É o conjunto de alelos que foi herdado a partir dos pais e que está presente num determinado organismo. Beleza? Tá bom. E o fenótipo? Fenótipo, galera, vai ser aí o resultado da ação desses genes, né, dessa constituição genética, e a sua interação com o meio ambiente. Vai resultar em algo que a gente vai conseguir ver. Né? Geralmente, fenótipo é aquilo que a gente enxerga. Né? É o resultado da expressão dos genes que estão lá no núcleo que a gente não enxerga. Né? Então, olha uma possível frase aí. Né? Fenótipo é um conjunto de características
tanto internas quanto externas de um ser vivo, ok? E elas são o quê? Determinadas, definidas, esse fenótipo é marcado pela interação entre os genes, né, o conjunto de alelos, o genótipo, e o meio ambiente. É por isso que muitas vezes você vai se deparar aqui, ó, com essa equaçãozinha. Fenótipo é igual aos genes, a ação genética, mais o que? O meio ambiente. Agora, take care que esse mais aqui. O que significa o mais, Titi? Ó, mais significa interação. Não é uma simples soma, é uma interação entre a ação dos genes que tem aí nas suas células, mais o meio ambiente, ok? Mais interagindo com o meio ambiente. Então, exemplo, se o exemplo de genótipo lá são as letrinhas que vão representar os genes, os alelos, no fenótipo não, é aquilo que a gente geralmente vê, né? A cor dos olhos, da pele, do cabelo, a grupo sanguíneo não dá para ver, mas é uma característica fenotípica, ok? Não dá para ver aqui, né? Pois bem, acuidade visual, predisposição a diabetes, perfeito? Isso tudo. Ah, como assim predisposição a diabetes? Tia, vamos imaginar que tenha numa família lá 2 irmãos. Eles têm um certo grau de predisposição a desenvolver diabetes mellitus do tipo 2. Só que um deles tem uma dieta regrada, né? Pelo menos no que tange a quantidade de açúcar ingerido. O outro detona, né? Viva o gordinho da história lá, né? Chega junto na lasanha. Pois bem, ambos, de repente, têm uma predisposição genética parecida, só que o meio ambiente de um deles, né, representado nesse caso pela ingestão excessiva de carboidrato, de açúcar, vai fazer com que ele desenvolva o diabetes mellitus do tipo 2, enquanto que o outro não, ok? Então, sempre o fenótipo tem a interação dos 2 fatores, os genes e o ambiente. Eu sei que você vai fazer a seguinte pergunta, tá, mas espera aí, quanto que o ambiente influencia no fenótipo? Ele é muito importante, ele é pouco importante? Resposta, galera. Tem alguns exemplos aí, você vai concluir. Vamos pensar aí nos tipos sanguíneos, né? Tipo A, tipo B, AB, nós vamos estudar isso ao longo da genética. Hein? Se você recebeu do seu pai e da sua mãe alelos e eles determinam que você seja do tipo A, o meio ambiente vai fazer o quê? Ou se recebeu do tipo A. Então, é uma situação que vai depender, a definição do tipo sanguíneo vai depender basicamente exclusivamente só do genótipo. Tá, se você analisar com atenção, você vai ver que você precisa de ingerir, de repente, certos nutrientes, né, durante a amamentação lá, para que o seu organismo consiga produzir glicoproteínas que vão determinar os grupos sanguíneos, mas basicamente, cara, não tem. Você recebeu genes para ser do tipo A, você vai ser do tipo A. Okay? O meio ambiente vai influenciar isso aí de maneira forte. Agora, pensa a cor da pele. A cor da pele dá, né? Porque você tem aí uma constituição genética que determina aí, entre aspas, uma certa quantidade de melanina. Só que se você se expor muito ao sol, a produção de melanina faz o quê? Sobe e você vai ter um fenótipo, né? Você vai ter uma pele um pouco mais escura. Aí, no caso, a luz, né, é o fator ambiental. Olha esse exemplo aqui, que legal. Você deve conhecer essa flor aí chamada, essa planta, né? Que a turma chama de hortênsia. Constituição genética de alelos, a mesma. A que fica num solo um pouco mais ácido, a coloração das flores, das pétalas, fica mais arroxeada, mais azulada. Enquanto que o indivíduo com o mesmo patrimônio genético ali, estando num solo básico, ele fica mais puxado pro rosa. Olha aqui, é o mesmo organismo. Isso aqui é teste feito até com clone, tá, galera? Pega clone, você põe um no solo ácido, outro no solo básico, as flores ficam com colorações diferentes, ok? Maravilha, Titi, deu para sacar aí. Tem características que o meio ambiente influencia muito, outros o meio ambiente influencia pouco. Tá, coloca só um coração nesse termo aí que você vai encontrar na sua tarefa. Tais das fenocópia. Feno me remete a fenótipo, cópia. Que situações que vai acontecer? Elas vão aparecer nos seguintes casos, em que você tem 2 organismos com o mesmo fenótipo, porém com um fenótipo, com um genótipo
que determinava para que eles fossem diferentes. Olha a frase que eu fiz aí para você, ó. Em certas condições, fatores ambientais fazem o indivíduo exibir características denominadas fenocópias, para os quais o organismo ou os organismos, né, não possuem o genótipo correspondente. Como assim? Olha, o genótipo pede para que ele tivesse uma determinada característica. Só que o fator ambiental mudou um deles e fez com que um se parecesse com o outro. Pensa, por exemplo, na cor do nosso cabelo. De repente, tem uma moça lá que ela tem uma determinada composição alélica, né, que determina que o cabelo dela seja castanho. Mas ela fala, não, eu acho mais legal eu ter o cabelo mais claro. Ela vai lá e passa tintura. E aí o cabelo fica clarinho. Clarinho igual ao de uma outra moça em que tem uma composição genética para ser loura. Então, o genótipo está diferente, só que o fenótipo está igual, é uma fenocópia, ok? A característica fenotípica ali está idêntica, mas teve o quê? Um fator ambiental ali que interferiu de maneira pontual, ok? Como, por exemplo, nesse caso, seria a tintura do cabelo, descolorante e assim sucessivamente. Perfeito? Bom, vamos lá. Chegar até a página 8, se você não tiver com ela ainda, tudo bem, acompanha por aqui, depois amanhã, depois você já pega, né? Vamos fazer a atividade de sala 1. Pois bem, exercíciozinho de primeira fase da Unicamp, que vai exigir aí o conhecimento desses termos. Vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas definições a seguir. Ele quer saber o que é o conjunto de toda a informação genética de um organismo. Olha, ele não está perguntando só dos alelos, ele está perguntando de tudo. Quando ele está perguntando de tudo, esse é o genoma. Perfeito? 2. É um segmento de DNA que fornece instruções para a fabricação de um RNA, sendo que este pode ou não ser traduzido. Então, pedaço de DNA que transcreve um RNA, esse cara é o gene. 3. É a constituição de alelos que um indivíduo possui em um determinado loco gênico. Ora, se ele está falando que é a constituição de alelos, não de tudo, logo ele está falando do genótipo. E 4. É a manifestação resultante, olha, da interação do genótipo com o meio ambiente. Interação entre genótipo e meio ambiente, esse cara é o fenótipo. Então, se a gente acompanhar aí, a alternativa que apresenta genoma, gene, genótipo e fenótipo é a alternativa B. Tranquilo, moçadinha? Muito obrigado pela atenção, um abraço bem saudoso aí e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.